É, A gente está falando exatamente com a importância do movimento político, não, do movimento feminista, se entender como um movimento também político. exato. Peraí. Foi. Ele tá me vendo agora? Não, tá, ainda tá travando. Ah, então deixa só minha voz. Mas tá bonitinho, você travou num momento bem fofo. Ai, que Tá, bom! Minha gata salvou a imagem. foi. Aí a gente tá falando sobre isso, como foi eleito um governante que não, em todas as suas políticas, a sua escolha de ministros, né, as leis que ele está aprovando, os projetos, né, que ele está aprovando e as políticas públicas que ele está aprovando, não está beneficiando ninguém da sociedade. E as pessoas mais prejudicadas hoje são as mulheres. Aí a gente falou em várias coisas, né, desde agrotóxico até educação sexual, algo que não é pregado pelo governo e abominado, né? Como isso É, prejudica a vida da população. a... A Peraí, ih, não tá subindo. história e o Consegue ler o meu feminino. travou? A Carol foi que, que postou, não Sim. sei, mas ela botou assim: Meninas, ele, o presidente, tem recebido visita de torturador e ninguém está botando reparo nisso. Imaginem o papo desses caras em quatro paredes. O cara tá amanhã vai fazer um churrasco em plena pandemia. Ou, Minha gente, eu não sei eu tenho não. que dizer. Olha só, se o Ia ter- Brasil fosse um país sério, esse cara já estaria preso. Ou Não, melhor, uma camisa de forças. mas Bolsonaro representa tudo o que há de ruim na sociedade brasileira. Ele é um homem que preza pelo imperialismo, acha que o Brasil tem que ser subordinado aos Estados Unidos, acha que mulher é um ser inferior, dotado de incapacidade. Ele acha que a comunidade homossexual é desprezível, que ele nem queria que um filho dele fosse isso, que ele merecia a morte. São muito que a maioria dos brasileiros pensam. Acha que negro é tratado como um objeto, como gado. Eu não sei se eu fico enojada eu pensar que pessoas apoiam esse tipo de pensamento. Eu acho até que, inclusive, o mais prejudicial seja justamente os apoiadores. Porque um maluco sozinho, se fosse só ele, a gente conseguiria resolver mais fácil. Mas, gente, é muita gente que está pensando igual ele. Aquele protesto que os enfermeiros fizeram semana passada, os bolsominions agredindo enfermeira, gente. O que é isso? O pessoal tá na linha de frente dessa doença aí que tá matando Ninguém geral. sabe o que um enfermeiro, uma pessoa profissional de saúde passa. Ninguém Ninguém sabe. sabe. Ninguém sabe. Cara, eles estão colocando a vida deles em risco para salvar a nossa. Aí vem um demente para agredir o pessoal, entendeu? As enfermeiras. É surreal. Esses dias, foi o dia do repórter, se não me engano, o dia da imprensa, e eles foram lá e agrediram repórteres. Então, tipo, gente, é surreal o que está acontecendo. E eu sempre falo, gente, o pior não é só o Bolsonaro, porque se fosse só ele pensando assim, era mais fácil. Ele não tinha nem chegado no poder. Se fosse só ele pensando assim, ele não tinha nem chegado no poder. O problema é quem segue ele, quem apoia ele, quem pensa igual a ele. Porque essas pessoas são. Exatamente. Exatamente. E não é só a família não é só os profissionais de saúde que está tendo esse problema também, né? Tem a família também dos profissionais de saúde e também você pensar, se você tirar a questão feminista nesse caso, que eu disse que tá tudo interligado, a maioria hoje de profissionais da saúde são mulheres. Se eu não me engano, são Exatamente. 80%, né? 80% dos profissionais de saúde hoje são mulheres. Se não me Então engano, daí é você isso tira. mesmo. Daí você tira. Daí você tira. Tempos Exatamente. difíceis. Tempos difíceis. Tempos Isso é difíceis. importante. É. E é por Não isso que é sei. tão importante nós mulheres, né, como que estão, principalmente as que estão dentro do movimento feminista, pensar em política. A gente precisa pensar e falar de política.
igual eu falei na outra live da semana passada, que muitas mulheres não pensam na política porque foi colocado pra gente desde lá atrás de que não era assunto de mulher. Mas é assunto de mulher. Aliás, tudo é assunto de mulher. O que a gente quiser é assunto de mulher. Se a gente quiser inventar um assunto, a gente inventa. Não tem essa de que não é assunto de mulher. É assunto nosso e a gente deve. Nós somos cidadãs, pagamos impostos, precisamos ter os nossos direitos preservados, precisamos conseguir políticas públicas que nos beneficiam, porque a gente é atingida de várias formas. Antes de atingir qualquer homem, atinge a gente primeiro. Então, a gente precisa ir lutar contra o patriarcado, que não dá mais, entende? Não dá mais. E a gente precisa entender, precisa se informar e precisa lutar para mudar a nossa situação. Falou igual de uma sufragista. Oi? Falou igual uma sufragista agora. Mas as sufragistas brasileiras se baseavam exatamente nisso que você falou. Se somos pessoas, pagamos nossos impostos e seguimos as leis brasileiras, por que não podemos votar? Por que não podemos estar inseridas dentro da política? Por que não? Por que não? Por que não? Cabe ao direito, é um direito e dever, gente. Gente, quando eu fui votar, eu acho que eu não sei se contei na outra live, mas quando eu fui votar, eu vi 2 pessoas reclamando sobre a obrigação de votar. E eu fiquei, meu Deus do céu, o povo reclamando por que ia votar. Eu disse, minha gente, eu parei, eu disse, olha, vocês não sabem a história do Brasil, então. Vocês não sabem como a importância do seu voto é para o Brasil. Como a importância do seu voto é para você. Eu falei, mas eu falei. Eu falei, parei e falei. Voto tem que ser obrigatório, sim. No meu ponto de vista, tem que ser obrigatório. Entendeu? Tem. No meu ponto de vista, tem que ser obrigatório. Porque é o único dever que a gente tem. E é um dever tão importante, tão essencial. Que eu acho que agora, depois de... nossa vida. eu acho que depois de 2 anos, eu acho que eles entenderam porque votar é importante. Não estaríamos nesse caos se a pessoa tivesse pelo menos assim estudado o mínimo e ter votado certo. Ou não votar em branco ou nulo. Entendeu? Se posicionar politicamente é importante, minha gente. Se posicionar politicamente é importante. É uma coisa democrática. O Brasil é um país, qualquer país, não sendo só o Brasil, é um país democrático a partir do momento que homens e mulheres, toda a sociedade vota. Entendeu? Exato. Porque a democracia é isso, é participativo, né? Todas as pessoas em comunidade, que o Brasil não é um país, nem uma ilha, não. Todo mundo está aqui nesse país e está vivendo dentro desse país. Então, tem que interferir de alguma maneira politicamente e se posicionar. E o poder do voto é exatamente isso. Você se posicionar dentro da sociedade. São poucas maneiras no Brasil que um cidadão, não sendo político, pode intervir diretamente nessa sociedade. E o voto é um exemplo disso. Exato. A Rosa está falando que tem muitos que ainda não entendeu. Não entenderam, não. Nesses 2 anos tem gente ainda que não entendeu, e vai ser difícil entender, infelizmente. Mas tem muito, assim, bolsominions arrependidos. Então, eu acho que eu concluo que, né? Alguns entenderam. E como eu disse, se pelo menos uma pessoa sair dessa live e dizer que entendeu, eu já fico feliz. Nossa, nem fala. Porque essa pessoa vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa. Vou ficar feliz da vida. Só uma pessoa basta para já criar uma onda, né? Criar uma onda, exatamente. Bater da borboleta, né? Criar um furacão. Nenhuma luta começa com tantão de gente, né? Sempre começa com uma que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e aí a gente consegue fazer uma onda gigante e dar alguma coisa, né? Por isso que é tão importante da gente nos dar as mãos. Travou? Voltou? Ju? Voltou? Tá travando. Então, igual tá falando, por isso que é tão importante a gente... Tá travando ainda? Não, agora tá falando direitinho. Voltou? Pode falar. Voltou agora. Tá vendo? A gente começa a falar dessas coisas. Sei não, hein? Tem um espião aí no nosso telefone que não é possível.
me ouvindo? Não, cortou, eu acho. Mas voltou agora? Acho que voltou agora. Fala. Ah. Não, tô falando que a gente tá sendo boicotada aí. Tem um espião no nosso telefone aí, porque toda vez que a gente fala desse assunto, começa uma travação. Oh, eu quero Sei fazer uma não. live, tipo, como vai ser o Brasil pós-Bolsonaro? Porque hoje não tem muita coisa positiva, não, gente. Eu só lamento. Só Desculpa. lamento. Principalmente para as mulheres. Principalmente. Não tem coisas positivas, mas assim, eu quero assim, eu acho que é o mesmo pensamento meu é o da Yasmin, que essa live chegue a pessoas e que mudem o pensamento delas em relação à política. A política é chato? Pode parecer chato, mas é importante, entendeu? Entendermos política e começar a estudar sobre ela um pouco. Não é uma coisa, como se diz, assim, banal. É extremamente importante. Extremamente. Acho que alguém. A Rose, Acho que Rose. a Rose tá falando. Gente, existe também a questão da educação. As pessoas às vezes não entendem por ignorância, falta de informação. Aliás, a precarização da educação é um projeto para manter as pessoas na ignorância. Exatamente, Rosa. A gente inclusive falou disso, né? A gente até falou disso, da educação e a cultura, né? A arte, como são importantes para levar informação, para fazer a gente pensar fora da casinha, e como eles sabotam isso, né? É por isso que os políticos não investem na educação, porque sabe a informação muda. Então, tem Cortou. muitas pessoas, sim, que ainda são ignorantes. Oi? Deu uma cortadinha. Você tava falando. Voltou? Mas voltou. Ah, é igual eu tava falando, né? Igual a gente falou, então, os políticos não estão nem aí para educação, para arte, justamente porque eles querem continuar, que essas pessoas continuem ignorantes, para que eles possam tirar os direitos dessas pessoas e essas pessoas nem saber como reclamar, né? Como debater sobre isso. Então, exatamente, falta informação para muita gente, né? Até porque a gente sabe que tem gente aí ainda hoje que não sabe nem ler, né? Tem criança aí que nem na escola direito consegue ir, porque mora em comunidade, tem tiroteio todo dia, e aí passam mais um ano sem estudar do que indo para a escola. Então é toda uma questão de. E por isso que a gente precisa entender de política, por isso que a gente tem que entrar nesse debate. Porque é a partir daí que a gente vai começar a mudar essas coisas. E é exatamente isso também que eu acho que até falei na outra live. Que tem essa questão da pessoa estar impedida. Tem os impedimentos das mulheres são piores do que os dos homens. Que além dessa questão da educação e da cultura, a gente tem impedimentos por conta desse entendimento de mulher não entende de política, ou essas duplas e triplas jornadas que as mulheres têm, né? A questão do próprio preconceito dentro dos partidos políticos e dentro do Congresso Federal. Tem esses impedimentos, essas barreiras, né, que enfrentamos. E a questão também que as pessoas que estão assistindo a live, que têm essa condição de aprender e entender política e que nunca se interessaram, eu até disse semana passada que é bom você ler vários tipos de jornais, assistir jornais de várias emissoras, não só uma. Você começar a entender através disso um pouco de direito, né, de Constituição, que é importante. Muito importante. Tá buscando sempre informação, né? Igual a gente falou naquela que você acabou de citar, que a gente falou, né? Ver os dois lados, né? Dois Porque muita lados. gente quer ver só um lado, não quer ver o outro, e aí se deixa ser manipulado ali. Eu sei que às vezes a gente vê o lado da direita é meio difícil, né? Porque a gente fica meio incomodado com algumas coisas. Mas é aí que a gente vai ver qual lado que a gente se identifica mais e perceber qual lado ali que tá certo, né? Aquele lado que pensa nas outras pessoas, que pensa, que consegue perceber a desigualdade e que quer fazer alguma coisa para mudar aquilo, ou aquele lado que quer continuar no seu patriarcado, que quer continuar no poder, roubando e não tá nem aí para quem tá morrendo de fome. Então é importante a gente estar sempre lendo os dois lados, né? Tentando entender os Uhum, dois lados para ver qual posição a gente deve tomar, né? Qual que está exatamente. beneficiando a mim e aos meus, né? Quem está ao meu redor, quem está beneficiando aquela pessoa que está distante de mim, mas que eu preciso me preocupar com ela também,
né? Que é igual a gente vem falando nessa live, a gente precisa pensar no todo e não só no nosso meio, no nosso grupinho. E é como eu disse também, que eu falei na outra live, mas eu vou dizer de novo aqui, que nunca, nunca, nunca o pensamento individual vai ser algo bom, porque se você pensar em você mesmo, não vai levar a nada. Então, eu tenho minha posição de nunca pensar de maneira da forma da direita, entendeu? Mesmo eu lendo, estudando e procurando entender, Juliana, nunca vou me posicionar do outro lado. Porque eu acho que nada não vai, nunca vai haver uma mudança nesse país e uma mudança no mundo quando a gente pensar só em nós mesmos. Exatamente. Eu também não consigo me enxergar sendo de direita, eu não consigo. Porque eu não consigo pensar só em mim, não dá pra pensar só em mim, né? Sabendo tantas pessoas que estão passando por tantas coisas que, cara, não tem como eu fechar meus olhos para isso, né? Não tem como Uhum. meu lado tá bom, se a minha vida tá boa, então é isso mesmo. Ah, então se não acontece comigo, não acontece com mais ninguém. Muita gente que pensa assim, né? Ah, não, se eu não passo por isso é porque não existe, né? Fecha ali os olhos, né? Inventa uma fantasia de um mundinho fechado. E não é assim que funciona, né? É porque não acontece certas coisas comigo, não quer dizer que não aconteça com outras pessoas. Então, não tem como nós, como feministas, não sermos, não olhar o próximo, né? Não tem como a gente ser Uhum. individual, não tem como. E a questão também tem esse questionamento, questão dentro da política, né? Será que você é mesmo feminista quando você se posiciona de maneira da direita? Será que você é feminista quando você pensa só em você mesmo? Será que você é feminista? Será que o feminismo liberal é o verdadeiro feminismo? Será? É aí que a gente volta desse aquele conceito que a gente falou sobre interseccionalidade, né? Que a gente falou no outro vídeo, né? Que Aham. nunca, nunca esse feminismo nunca vai andar para frente quando nós, feministas, pensar somente em nós mesmas. Nunca, nunca Não, vai andar para frente, não, nunca. não. Nunca vai mudar nada. A gente vai continuar sendo oprimidas, né? Sendo violentadas. Enquanto a gente não parar de pensar só na gente, pensar no todo. E aquilo, né? O feminismo ele beneficia todo mundo, né? Para quem se agarrar a esse movimento, a gente conseguir mudar alguma coisa, todo mundo vai ser beneficiado. Até os próprios homens, né? Uhum, Porque o machismo afeta até eles. Então, claro que exatamente. não na mesma proporção que a gente, obviamente, a gente sai muito mais prejudicadas, né? Só de você ver aí o número de feminicídios só aumenta, mas de uma certa forma prejudica ele sim. Então, a gente conseguindo atingir nossas metas, vai melhorar para todo mundo, né? Vai ser um benefício para todo mundo. Então, E foi até que até eu falei também na live passada, que é sobre a questão da estrutura, como é organizada a política aqui do país, né? Que é a estrutura da política brasileira ela é muito patriarcal. Sim, existe estrutura política patriarcal, porque afinal foi eles que fizeram a política, né? E agora, sempre. então eles fizeram uma estrutura de uma forma que só eles se beneficiaram. Veja, tivemos uma presidenta, né? Uma mulher no poder e não se mudou assim de maneira palpável algo a favor da gente. Veja, era uma mulher, uma presidenta, uma mulher que estava lá e não mudou muita coisa pra gente. Então, é uma estrutura que você percebe que não nos beneficia. E como mudar isso? Será que continuando votando somente só em mulheres? Isso vai mudar, sim, com certeza. Ajuda muito, mas não é uma coisa que vai fazer uma mudança tangível dentro do movimento. É por isso que eu apoio a questão da paridade dentro do Congresso, né? Metade dos que estão lá ser mulheres, que é possível isso, já acontece em certos países, é Uhum. possível fazer, mas isso vai ser uma mudança muito forte dentro do Congresso, que eu acho que isso não vai ser aprovado. Porque, novamente, temos uma estrutura política dentro do Brasil machista, Machista. patriarcal. É. Então, Então, é meio difícil, né? A gente falou até dessa questão também da cota, né, de 30% dentro dos partidos políticos votarem mulher, mas nem isso é respeitado dentro do Brasil. Essa lei é antiga e ainda até hoje não é respeitado. não é Imagine, respeitado. não tem como.
Temos que mudar a política Imagina brasileira. tentar fazer 50% ter mulheres, imagina. Eles Mas nem se você estão. tirar. Mas e se você tirar. Nós somos a maioria da população brasileira. Somos 51%, né? Se eu não me engano. 51%. E não somos representados dentro do Congresso que deveria ser democrático. Não há democracia assim. Ao meu E será ver, que não é isso não democracia. incomoda as pessoas? Será que isso não incomoda as pessoas? De saber que nós somos números maiores, né? De coisa, e saber que lá no poder somos tão menor, um número tão menor, sendo que somos o maior da população, somos nós. Isso não incomoda as pessoas? E por que Porque, não porque, incomoda? Eu fico pensando também nisso. Se não incomoda, por que não incomoda? por que não incomoda? Entendeu? Aí você volta que vivemos numa sociedade machista, patriarcal, que Patriarcal. não vê uma mulher como objeto, seres inferiores, sem pensamento político. Que eu me lembro muito bem no ano passado que seu Bivar, presidente do PSL, falou que disse que mulher não pensa politicamente, nunca vou esquecer, Nunca vou né? esquecer. Nunca vou esquecer. Espero que vocês mulheres também não esqueçam. Não se Que esqueça. o dito disse que mulheres não têm pensamento político. E temos sim, a única coisa que diferencia nós mulheres para homens é o que temos entre as pernas. Tirando isso, Tirando isso. É, exatamente. cérebro pode pensar da Exatamente. Não mesma tem nada forma. disso que. É. Oh, eu fico sem entender, porque como que a pessoa ainda tem coragem de falar um negócio desse, né? Mas foi uma coisa Surreal. criada há muito tempo. Foi uma coisa Vem, criada há vem muito de, tempo, por isso. vem de Muito anos tempo. e anos e anos. E a questão começou pela ciência, que eles diziam, eles que provaram cientificamente que mulheres são seres inferiores, impossibilitadas de aprender. Logo, não deveria ter o pensamento político. Isso Vale vem também. lembrar que vale lembrar que os primeiros cientistas eram homens, porque mulheres não podiam estudar. Então, tipo assim, então por isso que eles inventaram isso, né? Porque eram eles mesmos que faziam os estudos, entre aspas. É Então, muito fácil, assim. é Vou muito escrever aqui, fácil. eu sou uma cientista, não vou escrever homem, seria, não, meu amor de Deus. Tem um livro que é muito Imagina. interessante, que fala exatamente isso, da questão da construção científica sobre os corpos femininos. Eu tenho ele aqui guardado aqui. Depois eu ainda não fiz um story sobre esse livro, não, mas eu vou fazer. Que até é legal, ele é um quadrinho. E ele fala como os cientistas, pensadores até políticos, que não tinham nenhum embasamento científico, mas que foram levados em consideração por ser pessoas de renome. Entendeu? Sem nenhum embasamento Hum, científico, disseram: não, as mulheres são seres inferiores, por conta disso, sem embasamento científico nenhum. Tem um. engraçado. Engraçado, sabe o que que é? É que eles falam isso. Mas também falam o seguinte, que mulher, ela amadurece mais rápido. Uai, vocês Tem um. decidem. Como a gente não tem intelecto, como a gente amadurece mais rápido? Os dois juntos, assim. Eu postei uma coisa que foi Elo, meu Deus, De Angelo. Eu não me lembro, eu acho que ela é Elo De Angelo. Os quadrinhos dela são bem divertidos. E ela falou exatamente isso. Ela botou assim, aí colocou um homem e uma mulher, né, no quadrinho dela. Aí botou o homem falando: vocês amadurecem mais rápido que os homens. Aí a mulher disse: ai que bom, a gente amadurece mais rápido. Então a gente vamos ensinar logo as meninas serem no futuro uma grandes líderes, né? Já que elas amadurecem mais rápido, assim, vamos criar Exato. profissionais e pessoas mais capacitadas. No quadrinho dela diz: não, mas o homem falou, né? Não, mas não é exatamente isso que eu estou falando. Uai, Uai, gente, como que é? pensamento é esse? Que tipo de amadurecimento é esse? Tipo, é amadurecimento, tipo assim, a gente nasceu verde e fica de outra cor Maduro, depois? Maduro? é. Deve ser isso, né? Não é Mas isso possível. aí, mas isso aí é exatamente uma coisa que a gente pode falar em outra live, que é a cultura da pedofilia. Porque muita gente fala sobre cultura de estupro, mas esquece totalmente a cultura da pedofilia. Exato. Tem, gente, temos cultura da pedofilia e é algo que não é muito falado. Não é falado. Não é falado, você não ouve sobre isso. É uma pauta bem. Quem fala muito são as feministas, principalmente as feministas radicais.
falam sobre esse tipo de cultura da pedofilia. Se você for ver mesmo, não precisa de muita coisa não, é só observação social. É quando a mulher tá, uma menina tá com 12 anos, você olha pra menina e diz, olha, sua filha está ficando uma mocinha, né? Vai dar trabalho quando crescer. Que tipo de comentário é esse para uma menina de 12 anos? Uma menina de 12 anos, que ainda é uma criança. Porque pra mim ainda é uma criança. Exatamente. Será que isso é uma cultura da pedofilia? A questão também dos pelos, né? Por que teve esse entendimento de mulher tirar os pelos do corpo? Que vem também da questão da cultura da pedofilia. Exato. E vai outras coisas. Então, Incentivar a menina a aprender a cozinhar, arrumar a casa e tudo mais, para já arrumar um marido, né? A criança ali, ela uhum, já nasce com aquilo na cabeça. Então, isso também é uma forma de cultura da pedofilia, porque você está incentivando é, uma criança, em vez de brincar, em vez de estudar, em vez de. Não, você está incentivando ela o quê? A pensar logo no casamento, a pensar logo numa relação, uhum. né? Como é que isso E você funciona? vê, e você tem também um questionamento muito das feministas radicais, que é sobre essa ideia de empoderamento. Como eu disse até na live que a gente está fazendo hoje, que o empoderamento pregado pelas feministas não é empoderamento, gente, escutem, não é empoderamento individual, não, é empoderamento coletivo. Nós, como mulheres, nos entendermos como mulheres e lutarmos por melhorias, entendeu? Esse entendimento de empoderamento. Sim. E muitas crianças, elas não sabem exatamente, pensa que a direita bota como se fosse um empoderamento, tipo, de expor mais elas, tá entendendo? E aí se cria uma questão que eu vi, que eu acho que eu denunciei, coloquei aqui, de uma menina que estava sendo, como se diz, ela estava sendo perseguida na internet. Ela tinha acho que uns 10 anos. E os homens estavam altamente sexualizando ela. E eu fico pensando, nenhum menino que faz uma rede social na internet é perseguido da forma que ela foi perseguida. Ela nem tinha Gente, nem. Os comentários que eu vi, altamente nojentos, e o povo tava fazendo a campanha para derrubar, né? O perfil aham. dela. Eu disse, eu ajudei. Por quê? Porque eu não acho certo. Não, Era gente. aqueles tipos de comentários super sexual. Se você ficava assim, você ficava. Oh, Não, eram horríveis. tinha que derrubar o Instagram dela e também investigar esses caras que fazem esse comentário, né? Uhum, Acho que seria muito importante investigar cada um deles e eles pagarem pelo crime de pedofilia, porque isso é uma pedofilia, né? A menina tem sim. 11 anos, né? Tem 10 anos, então, tipo. E uma coisa que eu acho que também foi um comentário que tinha muita feminista radical dentro do perfil desse menino. Foi um menino, na verdade. Que ele fez um tipo um TikTok. Naquela moda fazer TikTok, né? Aí Aham. ele fez um TikTok dizendo assim que pegava. O menino não tinha nem 10 anos, mais ou menos, eu acho. Que ele fez um TikTok dizendo que ia pegar todas as meninas, tudo, e aí todo mundo ia comentar, ah, nossa, esse menino é muito bonitinho, ele quando crescer vai ficar. Quando eu vi da menina, eram comentários totalmente diferentes. Você vê a A diferença como trata um diferença. menino, como trata uma menina. Nossa, Sim. que brincadeira engraçadinho. Olha como ele é engraçado. Olha como. Lá nos comentários, né? Nossa, que engraçado. Olha o que ele fez. Nossa, ele quando crescer, vai dar muito trabalho para a família dele, né? KKKKK. Enquanto a menina, que não estava fazendo nada, ela só estava tirando foto tipo de menina mesmo, fazendo assim. Aham. Recebendo comentários altamente sexuais. Então você vê como as mulheres são sexualizadas desde cedo. Desde cedo, desde criança, elas já são sexualizadas, né? Aham. E, gente, é nojento. Isso me embrulha o estômago, porque. E você vai falar alguma coisa, o pessoal ainda acha que você tá errada. É, Tá? exatamente. Exatamente isso. Tem muita coisa ainda para mudar. Tem muita Tem, coisa. tem Tem muita muita coisa. coisa. Tem muita pauta que o povo não comenta muito, que deveria ser comentada, dentro do próprio feminismo, que às vezes esquece. Que falamos tantas coisas, às vezes, muito superficiais, né, que a gente esquece as raízes do problema. Uhum. E olha que são raízes que estão muito firmes ainda, né? Muito E que firme. a gente precisa muito falar e debater para ver se a gente consegue aí ter um avanço, ter uma melhoria, porque é muita coisa ainda que tem para se falar, para se
se mudar, porque é difícil, cara. A gente vê certas coisas que a gente fica assim, não é possível que ainda hoje existem essas coisas. É É. surreal. E a gente só vai conseguir mudar através disso, né? Diálogo, né? Fazer política aqui. Isso que a gente está fazendo é fazer política. Então, através do Exato, diálogo, debate, tudinho, com exato. fundamentos, né? Com E eu, entendimentos de antropólogas, sociólogas, exato. tudo isso é E eu, importante. eu já escutei tanta gente falar, ai, mas eu prefiro ficar calada do que ter razão, que eu prefiro não comentar para não gerar briga. Gente, tirem esse pensamento da cabecinha. A gente precisa falar. A gente já ficou muito tempo calado. E ficar calado não é sinônimo de ter paz. Muito pelo contrário. Ficar calado é sinônimo de você estar aceitando a sua submissão. Vamos Uhum, falar sim, vamos brigar uhum. sim, vamos discutir sim, porque a gente precisa. Esse negócio de, prefiro ficar calado, perder, ficar calado, ter paz do que ter razão, não sei o que tem. Se você ficar calado, você vai ter nenhum nem outro. E Você vai fazer com que aquilo mantenha, né? se Porque mantenha. quando você discute, você fala, a pessoa vai pensar 3 vezes antes de falar com alguém sobre isso. Exato, exato. Ó, História Feminino, escreve aqui, ó. Meninas, certo dia eu estava discutindo com direita. Ele me disse que viu uma palestrante mulher de direita dizendo que são as mulheres que optam por profissões que ganham menos. Dizer o quê? Se é mulher, é classe média, branca, cristã, fica meio difícil representar as pobres, as negras e as marginalizadas. É exatamente isso que a gente estava falando. É, Que é quando aquilo, né? você tem uma mulher de direita, é lógico que ela vai manter a estrutura que está lá, Os aquilo lhe privilégios. beneficia. O privilégio é dela. Uma Exato. mulher branca hoje ganha mais. Uma mulher branca, ela tem mais privilégio que um homem preto. Um homem Muito preto mais. tem mais privilégio do que uma mulher preta. Então, Sim, é, a gente tem que focar, por isso que eu disse, às vezes não vale a pena ficar discutindo às vezes muito isso e começar a falar exatamente da estrutura. E mantém isso, que é o patriarcado, gente. Não é que esquecendo os outros problemas, a questão da representatividade dentro do Congresso das mulheres, mas não vai servir de nada se a gente não acabar com essa estrutura que mantém isso, né? é E igual eu novamente falei, né? dizendo, a direita Não não é tem só muito votar em pensamento bom, mulher. não. É, É que não é só votar em mulher. E qual mulher você vai estar votando? Né? É aquela que exatamente. vai continuar com seus privilégios, com privilégios, ou é aquela que está dentro de uma comunidade, que está vendo o que acontece lá e vai lutar pelas manas que estão lá? É aquela mulher indígena que sabe tudo o que acontece dentro de um povo indígena e sabe o que tem que lutar, o que tem que sofrer lá dentro? Ou você vai continuar votando nessa mulher branca de classe média alta, né, de classe alta, que vai continuar com seus privilégios e tá tipo, cagando para as outras classes, né? Então não é só Exatamente. votar em mulher, é votar em mulher que nos represente, né? Uhum. E tirando o fato que ela disse que as mulheres escolhem profissões que ganham menos, aí a gente tem que ver 2 pontos. Se a mulher está numa profissão que ela ganha menos, eu acho que é por 2 motivos. Ou porque, primeiro, ela gosta muito daquilo que ela faz, ou segundo, nunca teve a oportunidade de estudar para fazer um curso melhor. Exato. Eu tiro, por exemplo, da minha família. Então, não tem isso não de ter condição não. Isso é novamente o patriarcado impondo certas coisas para nós mulheres, né? Exato. E esse fato de mulher receber menos é porque também tem a questão que mulher não é contratada, mulher não sobe de cargo, como homem sobe. Tem, assim, tem um livro que eu também indiquei já, que é Grupo da Luta Feminista. Não, eu acho que é alguma coisa assim do livro. Eu indiquei esse livro aqui, tá? Nos meus stories. Que ele fala exatamente isso, que como uma mulher dentro de um ambiente de trabalho, como ela é inferiorizada, sabe? E esse livro é contado por uma mulher que ela tinha um grupo de outras mulheres que trabalhavam em vários outros tipos de profissão, que elas chegavam, sentavam e falavam muito assim, nossa, passei isso no trabalho, a outra, passei a mesma coisa. E ela começou a perceber que coisas que aconteciam com ela, acontecia com outras mulheres. Tá entendendo? Então ela Uhum. percebeu que isso não acontecia só com ela, acontecia com todas. Então, nós mulheres, no ambiente de trabalho, também sofremos muito preconceito. E Muito. não é só deles.
conosco. Às vezes da gente mesmo, porque a gente é tão reprimida dentro da sociedade que dentro de um ambiente de trabalho a gente age de outra forma. Exato. Pensamos de outra forma. Mas é consequência dessa opressão. É bem interessante o livro. Quem trabalha dentro de um ambiente... É bem legal você ler o livro, porque ela dá um estímulo para você de como agir, de como se comportar, de como falar. Sabe? É bem legal. Eu gosto muito do livro. O quanto que nós mulheres no trabalho, a gente tem que tá toda hora mostrando que somos capazes, né? A gente toda hora tem que estar mostrando o tanto a gente é capaz de fazer a profissão que a gente está ali exercendo. E já homem não precisa ter esse trabalho todo de mostrar que sabe alguma coisa. Agora, nós mulheres não, as mulheres têm que estar sempre se afirmando. Não, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. E mesmo se afirmando, às vezes a gente ainda não é levado a sério, né? Isso. Tem até como é, meu Deus? Teve até um documento, não, pecado não, como é? Um curta-metragem da Disney que falava exatamente sobre isso. Não sei se vocês assistiram também, e você, Yasmin, não assistiu. Fala sobre uma mulher dentro do ambiente de trabalho, que ela é tipo um negócio de tricôzinho. Tu assistiu? Não, Que não ela tô acabou lembrada. mudando. Ela entra nesse ambiente só tem homens. É uma mulher no ambiente só tem homens. Aí, quando ela tá lá, ela percebe que ela se agir da forma dela mesma, assim, sendo mulher, ela não ia ser aceita. Então ela começa a agir como um homem. E quando uma mulher chega lá, ela cai aquela ficha. Se ela ainda se comporta como um homem e repete a opressão que ela sofreu quando chegou, ou ajuda aquela mulher. É bem legal o curta. E ela vai vendo tudo assim, e no começo ela se comporta como um homem, e ela percebe que aquela mulher está sofrendo igual a ela sofreu antes. E ela acaba se estendendo a mão, e ela percebe que tudo muda, né? Quando você tem um ambiente de trabalho diversificado, tudinho, as pessoas começam a ser elas mesmas. É bem interessante, é bem legal. A Rose Sim. escreveu uma coisa. Meninas, eu não sei vocês, mas eu sempre sou considerada a chata dos grupos por confrontar sempre as coisas machistas, racistas e etc. Ah, mana, eu Ah, também sou a chata. mano, eu sou a insuportável, a barraqueira, Uhum. a que fala É assim demais. mesmo. É desse jeito mesmo. Vou Mas eu continuar prefiro assim. estar chata e estar certa do que não ser chata e não falei apontei nada. Então continua sendo a chata. Eu Você gosto não de ser tá chata, errada. então. É, Tá ótimo. se ser chata é lutar pelos meus direitos, pelos direitos do próximo, então eu sou chata e vou continuar sendo chata, porque eu não vou mudar pra Você é agradar ninguém, insuportável. Prefiro ser né? insuportável. A rainha da chatice. Sou eu. Pode chamar. É eu. Aceito o Pode ser. título. Aceita o título, se empodere com o título Se de puder. chata. Porque não tem como não. Vai continuar e dizer assim, amigo, ó, estude, veja isso aqui, ó, acompanhe tal youtuber, ou lê tal perfil que é bacana, não sei o quê. É assim, É continua assim, sendo chato. vou continuar sendo chata. Quem sabe um dia eles entendem. Ah, lá riu. Quem sabe? Quem Mas sabe é um assim dia mesmo. entra na cabecinha. É ele na cabecinha desse povo que, às vezes, porque você não é chato, é porque você tá lutando pelo o melhor, o bem Melhor. social. Não Exato. tô falando nada de errado, não. E toda vez que a gente luta por alguma coisa que é bom, incomoda as pessoas, né? Muito. Então, é isso. Incomoda muito. Mas é assim mesmo. Estamos nessa Nossa. luta há muitos anos, muitos anos, muitos. Não é de hoje. Já São fomos chamadas de séculos e séculos. bruxas. Já Já fomos fomos queimadas queimadas, vivas. Já fomos fomos queimadas queimadas. vivas. Sofremos Meu, um genocídio que nunca foi assim, não é aprendido nem nas escolas. não é? Mulheres, mulheres sofreram genocídio, que não são registrados nem no livro de história. Eu não aprendi isso Entendi. na minha escola, mas sofremos. Exato. Sofremos apagamento histórico. Tivemos nossos órgãos genitais mutilados por sermos mulheres. Tem até Até hoje, hoje, até até hoje hoje, tem isso. até hoje mulheres sofrem isso. Tem mulheres hoje que não fazem nada, tá no seu cantinho vivendo, são estupradas porque pediram. Que eu nunca vi uma Dentro de mulher sair na casa. rua.
Lavando nunca viu. louça, dentro de casa, lavando louça, Ou quando acontece. sai, não sei qual é a história, disse, nossa, mas ela tava usando aquele short. Minha gente, parece que, eu fico imaginando. Eu fico, esse povo, antes de escrever, parece que não lê nem reflete o que ele tá falando. Ele simplesmente disse assim, a mulher foi, se arrumou todinha, se vestiu, saiu na rua, cuidando da sua vida a fim de procurar um homem que a maltratasse, machucasse e a estuprasse. Que mulher faz isso? Qual ser humano que sai da sua casa, O ser humano faz isso, gente. da sua segurança, para procurar ser estuprada? Minha gente, isso não tem sentido nenhum. Sentido nenhum. Nenhum. E sem contar que esse argumento cai por terra quando você vê que a mulher foi estuprada dentro da própria casa, né? Por pai, por avô, por tio, por irmão, por marido. Então aí já cai por terra, né? Tudo que esse povo fala. E quando teve até não sei, eu acho que teve uma época que o povo estava divulgando muito acho que era um museu, que na verdade foi um artista que fez uma exposição de artes sobre as roupas que as mulheres estavam usando quando elas foram estupradas. Aí tinha roupa de colégio, calça jeans, fralda, sabe? Você olha assim, Tinha um você vê vestidinho de uma menininha de quê? Uns 2 anos sim, pelo tamanho do vestido. Então, burca. Eu fiquei, meu Deus do céu, gente. E ainda o povo ainda argumenta que roupa a pessoa estava usando na hora. Minha gente, isso não tem sentido algum, entendeu? Não tem um dos países embasamento onde nenhum. um dos países onde as mulheres são mais estupradas é justamente naquele que elas usam burca, né? Que aparece só os olhos. Sabe por que lá acontece mais estupro? Porque Ah, lá onde as mulheres são mais subjugadas. sim, sim, Entendeu? É exatamente sim, por causa disso. Não tem exatamente. conectivo, não. A questão é a subordinação da mulher em relação ao homem. Porque o estupro não se determina exatamente por conta só do ato sexual. É você subjugar a mulher como ser inferior, que está lá para satisfazer o homem. É muito Exato. mais aqui do que o ato da violência em si. Por É, isso que. uma vez eu falei isso no meu Facebook, né? Que o estupro ele não tem muito a ver com o sexo em si. Não. Aí até uma menina, uma mulher veio me fazer argumentos falando que eu estava totalmente errada, porque se não é sobre o sexo, não sei o que tem, então como assim? Gente, não tem nada a ver, tanto que a castração química, ela não adianta em nada, porque não é em relação da ereção do cara, do sexo em si, é questão de Eu não submissão. sei. Eu não me lembro o caso. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Tem um caso aqui famoso no Brasil. Que o cara, ele estuprava as mulheres, ele tinha problema de ereção. Depois eu vou procurar esse caso, vou voltar no meu Instagram. Eu não me lembro do nome mas foi um caso muito famoso aqui no Brasil, questão de estupros, assim, ele estuprou várias mulheres. E ele tinha problema de ereção, então ele estuprava com outras coisas. Não é a questão, isso não importa, entendeu? Um estuprador, isso não importa, o pouco importa Não é o importa. sexo. A questão é mais o subjugar, é ter uma pessoa que ele tá dominando, entendeu? Do que o sexo Exato, em si. Não tem exato. nada a ver com isso. E pra você ver, né? Nem a própria mulher sabe disso, né? Eu Uhum. postei isso e uma mulher veio me criticar por estar falando isso. Ah, você é louca, porque tem tudo a ver com. E, gente, por isso que a gente tem Aí que falar, levar informação. eu nem questionaria com essa mulher. Eu ia procurar um artigo científico e mandar pra ela, porque tem vários. Mas eu Eu fiz não isso, questiono. Tu fez, pronto, mas eu fiz ótimo. isso. É assim mesmo. Eu não questiono, Eu não. falei, Só, olha, peraí, lê isso eu, aqui. eu fiz só isso aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Aí fui lá, pesquisei e mandei. Falei assim, dá uma lidinha aqui rapidinho, aí depois a gente conversa. Eu não tenho mais não, paciência, não. Antes eu tinha muita paciência pra falar, só que eles, não, você tá tirando isso aí, não sei onde você tá tirando. Ah, eu mostro pra você onde eu tô tirando. Aqui, ó. Era isso, Fatos, fatos. Se você não lê, você é um anticientista. Se você é um anticientista, pra mim, você não tem pensamento nenhum. Você. Desculpe, não dá pra argumentar. exatamente. A castração É, química foi um dos argumentos que elegeu. é porque Foi. aí eu digo, os bolsominions e o presidente que está aqui, que não pode ser nomeado, porque a internet cai, eles são anti-ciência, minha gente. Veja o que ele está fazendo na pandemia. Ele não está levando em consideração o que os cientistas estão falando.
Um cara que não sabe nem fazer uma Muita gente... flexão, tu acha que vai entender de alguma coisa? Exatamente. Não entendi, eu não sei como o povo elegeu ele para ser presidente do país, sem entender a economia. Eu acho que é o básico, assim, entender, tem, um presidente tem que entender pelo menos um básico do como se rege a sociedade E não, brasileira. e não somos nós que está falando que ele não entende de economia, não. Ele mesmo Foi, deixou claro, eu não entendo de economia. Não somos nós pois que é. estamos falando. Pois é, ele que falou. Não fomos, Ele não falou, fomos nós. Foi ele que falou. Pode procurar, colocar tira aí. da sua mão com Bolsonaro não ele. entende. Não, Bolsonaro não diz que não entende economia. Vai aparecer. Ele falou. Ele não entende economia. E se elegeu presidente do país. Não foi a um debate. Um debate. Inventou até Aí, facada fake quando do debate. pois é. Não foi exatamente isso que o povo está falando. Ele se importa tanto na Polícia Federal do Rio, né? Porque não se preocupou em ver a Polícia Federal onde ele foi atacado na facada, hein? Para ver se melhora. Em questão da Por que investigação. será, né? Por que Por será, que né? será? Não estou Fica dizendo aí que ele não aqui levou a o questionamento. facada, ou se ele levou, não sei, mas é um questionamento que se levanta. Eu deixo isso para vocês refletirem. Eu jogo essa batata quente no colo de vocês. Por que será? Não vou. Por que Por que que ele não está será? preocupado com a PF para investigar quem tentou matar ele, entre aspas, né? Porque ele Por levou a quê? facada onde mesmo? Ele levou a facada onde? Juiz de Fora, Minas Gerais. Pronto, porque ele não está muito preocupado com a Polícia Federal lá da Minas Gerais. Ele está preocupado muito com a Polícia Federal do Rio e não sei também por quê, que apareceu na reportagem que ele também estava preocupado com daqui de Pernambuco. Eu também não sei por quê. Aí de Não São sei Paulo também, porque tem o filho dele lá em São Paulo também, né? Aí por quê. acho que Eu não o filho entendo. dele tá ali preocupado, entendeu? Eu não sei. Eu quero saber porque ele está muito preocupado aqui no Pernambuco, que eu já forcei e não encontrei. Quem souber, por favor, me coloque no direct, que eu quero muito saber porque ele está preocupado com a Polícia Federal daqui. Não Também sei. quero saber, me conta. Eu não sei não. Eu não sei não. Sinceramente, eu não sei não. Tô brincando não, tô Eu também falando não sei, sério. não. Eu também não sei não. Eu só sabia que era do Rio e São Paulo, porque os filhos dele tem um filho que é não sei o que do Rio e outro em São Paulo. Aí Não, mas pra polícia. na última reportagem que teve do Jornal Nacional, que teve o depoimento do Moro, ele disse que ele começou do Rio, falou do São Paulo, estava interessado também em saber das investigações, e depois disse que de Pernambuco. Agora, por que Gente, aqui de Pernambuco, eu não sei. Tu acha que foi? Minha irmã dizendo casa de Bivar, mas por que Bivar? Mas Bivar é daqui mesmo, de Pernambuco. Mas é porque eu. Ele foi daqui que ele era prefeito. Ah, sim, sim. É porque, para quem não sabe, Bivar, ele é presidente do PSL. PSL, que era o partido de Bolsonaro. E Bivar, ele é sim. daqui de Pernambuco. Ele até foi presidente do Esporte Clube de Recife. Para quem é pernambucano sabe. Quem não é pernambucano está sabendo agora. Perdido. Então, o PSL tem um pé bem grande aqui. Tanto que, aqui em Recife, principalmente. E aqui ele teve um bom número de votos. Mas não foi a maioria, né? Porque nordestino é inteligente, não esquece da história. Então não outro teve país, tanto né? votos. Não teve votos expressivos, mas foi muito voto aqui em Recife, ele teve. Foi tipo, acho que 60% votou em Haddad e 40% mais ou menos votou nele. Só pra ver que não foi muito. Foi uma coisa assim meio que surpreendente, porque eu fiquei chocada, mas pra quem não conhece as políticas aqui de Pernambuco. Tem também aquela política também falando de Dona Anitta, que também tem um deputado que ela estava questionando na questão do. Vocês viram? Dos Ele é músicos, também né? Do negócio lá da muito envolvido aqui autoria nas lá. coisas. É aquele deputado eu não gosto, não suporto, já vou dando meu posicionamento. Envolvido com certas coisas aqui também, escusas, em relação a shows. Por isso que ele está muito interessado, ó, no dinheiro. Eu até botei também. Quem é daqui sabe das coisas. Quem não é daqui já sabe que ele já tem uma história antiga com esse negócio de artistas. Ele é muito interessado, não sei porquê. Muito interessado. Ele ganha. Secretário da Cultura já foi uma vez? Sim. Então ele já sabe. Ai, Quem daqui Deus. sabe? Aqui tem muita. Aqui a politicagem é forte. O povo não sabe. É porque tem muito político assim, importante que sai daqui, né? Lula. Então ele tem um pé, assim, aqui o pé aqui do PT é muito forte, do PSB é extremamente forte. E esse cara é exatamente do PSB também.
O pessoal ainda está crescendo muito aqui. Isso. Mas a política é bem forte aqui dentro, aqui em Pernambuco. Pra ele estar interessado aí, alguma coisa aí pode perder pro lado dele, né? Por isso que ele tá tão interessado aí. Deve ser exatamente esse negócio de bivar, não sei, né? Eu não vou fazer conjunturas que eu não sei. A imagem congelou, de novo. Então, eu tô te falando, é só a gente começar a falar disso, a imagem congela, o áudio corta. Tô dizendo que a pessoa não pode ser nomeada. Não pode. Esquece esse homem, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, falta mais 2 anos. 2 anos. Se ele não der um golpe, é 2 anos. Que tá próximo disso acontecer, né? Você, quem vê as políticas externas, né, minha gente, tá difícil. Eu não dou muito. Eu tô esperançosa só. O que nos resta é ter esperança. Que eu sempre digo. Esperança. Esperança. Esperança é a última que morre. É, sempre. Sim. Então é isso. Acho que é isso, né? Acho que a gente, Acho que é acho que a gente falou tudo. Acho que a gente falou tudo. Dessa vez a gente conseguiu falar. Conseguiu. A imagem travando, mas a voz saiu. Ninguém cala a nossa Saiu. voz. Saiu. Falou Então, tudo. minha linda, boa noite. Bom final de Boa noite pra semana. você também. Feliz Dia das Mães para sua mamãe. Feliz Dia das Mães pra sua mamãe também. Obrigada. Mãe de pet também é mãe. Um beijo pra você Mãe de também. pet também é mãe. Isso que eu ia falar. Mãe de pet. E aqui tem muitos, então eu sou até avó já. Eu não quero ser avó, não. Eu tava dizendo, eu não ia aguentar, não, ver elas tendo filho, não. Das minhas filhas. Menina, eu não sei se eu te contei. Essa gatinha preta que eu mostrei no vídeo, quando ela foi ganhar, ela queria ficar só encostada em mim, agarrada comigo, assim, e ela se apertava no meu corpo, entendeu? Ela encaixava assim, eu tive que forrar a cama pra deixar ela na cama pra gente dormir, ficar agarrada de conchinha. E a cada contração que ela dava, ela se exprimia em mim. E eu, gente, que fofura, ai, fiquei até emocionada. Ainda mais A minha gato, né? tava Que é com... tão assim. A minha tava com dor esses dias, não saiu da minha cola. Dormiu comigo, tremia todinha assim, ai meu Deus do céu. E eu ficava toda preocupada. Mas ela melhorou. A Ai, que Rose deu bom. boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Rose. Seja Obrigada. chata. Seja chata. Seja chata, assume essa posição de chata. Qualquer coisa Mas fale sua com a gatinha tá gente. melhor, né? Hã? Sua Tá gatinha tá melhor. Ai, que Tá bom. melhor. Que bom. Foi uma noite bem difícil, mas ela melhorou. Não é assim mesmo. Ai, que bom. Às vezes é igual a gente mesmo, né? De vez em quando dá uma recaída aí, mas depois melhora. Tchau, gente. Tchau, Tchau. gente. Então, tchau. Um bom final de semana pra todo mundo e boa noite. Boa Vamos marcar noite. outra, hein? Vamos falar sobre cultura de estupro e cultura da pedofilia. Muito importante. Vamos. Assunto muito importante. Salva essa live.